Oi, tudo bem? Eu sou uma pessoa que não posso perder inspiração, né? Eu estou estudando Freud, né? E etc. E aí você vai lendo a leitura do Freud, você vai vendo a personalidade do Freud na escrita dele, na leitura dele. E a coisa mais interessante que eu vou falar do Freud agora vai ser aquilo que eu não estou querendo falar do apóstolo Paulo amanhã, né? Etc. Mas não em relação a um indivíduo, mas a questão de antropologia, sociologia, né? As questões que são o fundamento das sociedades. E é a coisa que minha mãe mais amava, né? E sem falar que minha mãe, ela lia muito, até os meus 12 anos ela falava de todos os livros que ela leu, ela resumia os livros que ela lia, ela me explicava as coisas, e ela falava, né, que na leitura de Freud existem duas questões, uma que ela nunca tinha conseguido perceber integralmente, e a outra que ela havia dito que existe muita ambiguidade em Freud, né? Minha mãe sempre falava que Freud tudo era sexo, mas não é o ato sexual, né? E aí, na leitura de Freud, você vê duas coisas que a minha mãe disse. A primeira coisa que minha mãe falava, que era ambiguidade, né, na leitura de Freud, e provavelmente essa ambiguidade poderia ser por causa das questões da sociedade daquela época. Na época de Freud existia muita repressão, né, das famílias em relação a Deus, a Bíblia, a religião, né? E isso provavelmente gerou infinitos diagnósticos de mulheres ninfomaníacas, né? Então Freud ele criou totalmente a tese dele baseada nas questões sociais daquela época, né? Tanto que daqui a pouco eu vou fazer um vídeo, amanhã, não sei, vou fazer um vídeo sobre, né, uma coisa só, né, o complexo de Édipo, o id, o ego, o superego, né? E, como fala, entrelaçamento, né, e rebote de entrelaçamento, né, que tem essa conexão, mas a tese de Freud ela é bem completa, né, o estudo psicanalítico de Freud, mas ele sempre origina muito as repressões sexuais dos pais, né, e as relações sexuais dos pais com os filhos, né, e o entrelaçamento disso com as pessoas com o decorrer do tempo. Isso era uma causa que gerava muito problema comportamental, principalmente nas mulheres, e Freud achava que naturalmente as mulheres eram histéricas e os homens eles eram, como fala, esqueci, me desculpem, as mulheres tinham tendência à histeria e tal, talvez o homem tinha tendência a um comportamento sexual agressivo, né? Como falo, entrelaçamento sexual agressivo com as pessoas, mas o sexo em Freud não é o ato sexual, é as demonstrações do afeto. Porém, toda essa construção analítica, dentro do poço, as mulheres elas tinham um recalque sexual muito grande, né? E nós, seres humanos, somos muito sexo, né? E esse recalque vinha por causa dos pais, hoje vem por causa da convivência social, mas é completamente diferente, né? E a teoria de Freud em relação ao complexo de Édipo, ela tem muitas falhas e muitos acertos por causa das questões intelectuais, culturais, sociais da época. Hoje, a construção da família é completamente diferente da família da época do Freud, né? Então eu vou fazer um vídeo aqui explicando que existem erros na teoria do entrelaçamento de Freud. Vou usar a minha teoria, vou fazer um batimento de frequência, né? Para, como fala, para equacionar o entrelaçamento de Freud, Édipo, id, ego, superego, que é uma coisa só, né? Quando você realmente estuda Freud, você vê que é um cabeçalho, e existe o corpo daquele cabeçalho, e o corpo daquele cabeçalho você vai chegar à origem dos traumas. É fascinante, mas é muito limitante, e a teoria de Freud é daquela época, né? E como as pessoas não são geniais, elas não conseguem fazer pré-suposições da realidade. Mas infelizmente as pessoas mais desprovidas de intelecto só pensam em sexo, né?
e elas são dominadas por sexo, aí tem toda uma explicação lógica para isso, né? Eu nem pensei que eu iria fazer um vídeo falando disso, porque a coisa que eu menos me preocupa é com sexo, né? Sexo, afirmação sexual, arrumar mulher ou não arrumar mulher, etc. Eu me preocupo muito mais com afeição, né? E o homem não se preocupa tanto com a afeição, o homem se preocupa mais em dominar o território, mas isso não é ser homem, né? Então, falo aí pra vocês, pessoal. Olha, se você achar que tá meio lenta a minha fala no vídeo, acelera um pouco ele, tá, gente? Porque eu refiz o vídeo e eu tô vendo que ele não saiu legal, né? Mas nossa, se você souber a quantidade de informação que eu tô assimilando e processando e trazendo pra realidade, é difícil, né? Não é qualquer mente que faz as loucuras que eu faço. Eu preciso controlar até isso, porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito agressiva, mas eu tenho uma habilidade descomunal de ver as coisas. Falei pra vocês, pessoal. E sobre, como fala, o excessivo atendimento de Freud a várias pessoas. Porque o que acontecia naquela sociedade antiga? Aquela sociedade de Freud não é a mesma sociedade de hoje. E a sociedade de Freud, ela visava muito a erudição, né, das suas expressões. Existia uma linguística e uma escolástica, né? E aí, como fala, eu afirmando aqui, você, na leitura de Freud, você vê que existe dentro dos experimentos científicos, por causa da linguística e da escolástica, e por causa da retórica, das questões do discurso de Freud e de outros psicanalistas, existe contaminação da amostra analítica. E essa contaminação da amostra analítica atrapalha muito a retórica e a construção da argumentação de Sigmund Freud, né? Tanto que minha mãe vivia falando, não, Freud é um idiota, existe a argumentação sim em Freud, mas ele é um idiota porque a linguística dele existe uma ambiguidade, né? Existe uma ambiguidade porque por causa da cultura grega e por causa dos intelectuais e as questões sociais daquela época, né? E existe como fala? Então existe muitos erros, mas minha mãe nunca soube me afirmar, né? E aí eu lendo Freud, eu vi todas essas falhas em Freud, e aí infelizmente existe contaminação das análises de Freud, né? Para eu dar um exemplo aqui sobre a contaminação da análise de Freud, eu vou pegar o texto sobre as mulheres, né? Ele falava que as mulheres eram uma ilha escura, né? E que as mulheres, ele não conseguia entender as mulheres, que as mulheres não eram objetivas, que as mulheres não eram isso, que as mulheres não eram aquilo, blá 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 blá. Então, mesmo ele afirmando que ele não entendia nada sobre as mulheres, ele começou a descrever a personalidade das mulheres. Mas por que ele faz isso na sua escrita? A maldição da contaminação das suas experiências em relação à sociologia, as questões que faziam aquela sociedade, os intelectuais, a forma da prosa, da língua, a construção das ideias e tudo mais, fez com que ele afirmasse que ele não entendia as mulheres, mas ele faz uma descrição contaminada, que existe uma estrutura lógica e analítica sobre o comportamento das mulheres, né? E essa construção lógica, ela seria perfeita se não tivesse essa contaminação. E aí ele faz um resumo sobre a postura da mulher e faz uma analogia sobre a mulher, né? Freud e outros psicanalistas. Então, o que acontece? Qual era a contaminação, né? A contaminação do Sigmund Freud e de outros psicanalistas é que eles tinham que ter uma erudição mais objetiva e mais clara possível, baseado no princípio da filosofia grega. E a filosofia grega, ela tinha que trazer a veracidade dos fatos. Então, a partir do momento que precisava trazer a veracidade dos fatos, a psicanálise, ela lida com a pulsão, com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente não entende. Então, isso acaba criando uma ambiguidade. Por exemplo, só vou dar um adendo aqui. Se o mundo antigo era baseado na cultura
grega, os filósofos gregos, os pensadores gregos, né, e alguns outros filósofos, eles tinham que trazer o máximo de veracidade possível. Então, a partir do momento que essa é a curva de erro, então o complexo de Édipo também é uma curva de erro baseado na estrutura grega filosófica. Se todas as pessoas têm uma grande repressão sexual, então tudo é sexo, e aí você vê que para Freud tudo é sexo, mas existem vários níveis de sexo, e os traumas muitas vezes são imaginação do fruto das pessoas, daquilo que elas não tiveram em relação da convivência com o pai, né? Então aí está o erro da tese de Freud, porém ela é assertiva em alguns pontos, mas ela não consegue, por exemplo, o entrelaçamento tem um erro gigantesco. Eu nem sei se eu vou vir aqui para Lousa aqui para explicar o entrelaçamento, etc, mas o vídeo vai ficar muito longo, né? Estou querendo fazer um vídeo específico para não cansar o meu público e o público de fora, né? Porque a experiência da aventura é muito melhor do que a experiência da batalha e da luta. A experiência da batalha e da luta, aquele que é forte, ele vai adorar a experiência da batalha e da luta e vai se sentir gratificado com ela, mas aquele que é fraco só quer a experiência da aventura, né? E isso são aspectos das facetas da construção mental dos indivíduos dentro da sociedade, e os indivíduos mais atrasados, eles são uma associação de infantilidade e crueldade, né? A crueldade que as pessoas fazem a eles, né? Porque a pessoa não reconhece a idade da pessoa mental, só aparente, né? Eu tenho até uma tese explicando que todas as doenças mentais são oriundas de um retardo de consciência, né? A pessoa não tem a parte, não consegue utilizar a parte racional para processar todas as informações do id e do ego, né? Ou da pré-consciência. Por exemplo, eu vou no consultório lá, né? Eu vou no consultório e falo assim, eu tenho muito ódio de tal coisa, eu sofri tal trauma e como fala, e o meu subconsciente ele constrói certas fantasias, e essas fantasias fazem eu sofrer, fazem o teu comportamento, fazem eu ter uma ação, e eu não tenho controle sobre isso, né? Aí chega a pessoa com a mesma história, com a mesma circunstância, com a mesma situação, eu também sinto muito ódio disso, mas aí eu começo a dançar. Puta, com a filosofia grega, com a mesma história, mas só que um fica com a cara fechada e o outro dança, existe ambiguidade. Então você vê o tempo inteiro na escrita de Freud ambiguidade por causa da estrutura escolástica, linguística, social, cultural, comportamental daquela época. Então existe contaminação e o pior de tudo, eu nem sei como as pessoas que estudam Freud hoje entendem integralmente as expressões que Freud passa, porém as expressões que Freud passa em seus livros, Engels e os outros ali, eu nem lembro o nome deles, passam, eu nem sei se essa sociedade moderna entende a linguística deles, porque eles viviam em uma realidade completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Então não sei se as pessoas entendem o que o Freud fala, e aí toda a construção da psicanálise do Freud não consegue adentrar na mente humana, tanto por limitação intelectual e tanto pela a questão cultural daquela época. E hoje a nossa questão cultural é infinitamente pior do que a questão cultural de Freud, porque hoje as pessoas não sabem de nada, as pessoas são ignorantes. E a gente, basicamente, aqui no Brasil, a gente parece uma Inglaterra de 700 anos atrás, onde que as pessoas esperam que existe um Salvador. Eu não quero nem falar de política, pelo amor de Deus, existe um Salvador, todo mundo acredita em um Salvador, e as pessoas perderam todo o conceito erudito da análise da capacidade. Então a gente está numa situação muito pior que da época de Freud. E se você analisar toda a tese ou ensaio de Freud, você vai ver que a contaminação da cultura grega e da filosofia, da retórica e de tudo ali faz parte das análises freudianas, né, da construção do id, né, da pulsão das pessoas, né, e isso faz com que ele faça uma análise ambígua, né, da construção
das funções do subconsciente e do comportamento da pessoa. E aí vem um questionamento. Será que Freud ele realmente conseguia entender o subconsciente das pessoas? Ou ele entendia o inconsciente de uma forma obscura, mas ele conseguia entender, e etc. E aí a linguagem faz com que seja completamente diferente como fala? Que não seja, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de interpretar, e aí elas vão ter que fazer o treinamento, e algumas vão ter a mesma habilidade do Sigmund Freud, igual, menos ou inferior. E aí, por exemplo, o Sigmund Freud, ele monta modelos, né, muito similar à minha tese, que eu estou estudando agora, né, realmente Sigmund Freud eu estou estudando pelo conhecimento da minha mãe, né, mas eu sempre confiei no conhecimento dela quando eu ia avaliar o que ela me ensinou, batia com o que ela dizia, né. Então, existe essa dificuldade, existe essa contaminação nas análises de Freud. Então existem falhas, e Freud ele não conseguiu entrar totalmente no subconsciente das pessoas, né? E tanto que ele diz que existe o subconsciente, eu sei que existe, mas o meu subconsciente, se ele se manifesta, né, automaticamente eu sei o porquê que ele se manifestou e eu altamente corrijo ele imediatamente, né? Quando ele se manifesta de uma forma mais abrupta, quando eu fico com raiva, quando eu fico com tristeza, quando existe alguma coisa, eu sei qual fantasia que foi criada no meu subconsciente, qual fantasia foi aflorada, o porquê e por que ela está dominando o meu estado emocional agora. Eu não fui muito objetivo nesse vídeo aqui, eu fui muito, eu utilizei a referência, né, da linguagem de Freud, né, e essa linguagem foi o ponto que ele utilizou para construir a linguagem dele em relação àquilo que ele observa da realidade. Então ele queria explicar a veracidade da realidade, distorcendo alguns nomes de libido, de sexo, até o mesmo vídeo que eu falei sobre o id, o ego e o superego, né? Você vê uma distorção, ou também da escrita dele sobre o que é a mulher. Ele fala que ele não entende a mulher, mas ele explica o comportamento da mulher, mas ele não entende a causa do comportamento da mulher. Então é o seguinte, existem essas falhas, e além dessas falhas, existe, como fala, o corpo, a conjugação da tese de Freud, que você utiliza um sistema até bem completo, né? Que existe o complexo de Édipo, o ego vem de Édipo, que o inconsciente tem o id, o ego e o superego, o consciente e pré-consciente, e o inconsciente, pré-consciente e o consciente. Existe, como fala, a questão de você analisar o seu paciente para aceitar ele, ver se ele tem neurose, se ele tem psicose. São vários quadros, né, que você vai ver o comportamento do paciente, né, e você vai, como fala, fazer uma jornada no subconsciente do paciente, encontrar o complexo de Édipo, e que se essa falha foi uma falha sexual do passado, né. Então, uma falha de relacionamento sexual com os pais, o entrelaçamento, o chicote, e tudo isso ele escutando o paciente, ouvindo as histórias do paciente. Então ele criou essa vertente. A minha tese em si, em primeiro lugar, eu consigo reescrever meu subconsciente, né? Tanto que eu escrevi a minha tese no meu subconsciente, então eu não preciso pensar para automaticamente, esse é o problema da pessoa, esse é o problema do padrão comportamental da pessoa. E esse problema não é baseado no entrelaçamento de pessoas, mas no entrelaçamento de coisas. Que existe a memória passada, presente, profunda, e o propósito estabelecido que é a memória futura, que é a presente, né? E essa memória presente, né, ela é ativada
pela situação em relação de como a pessoa está em relação ao seu problema. E eu vou dar um exemplo bem simples. Eu quero tal propósito. Então, a partir do momento que eu quero aquele propósito, existe o ponto que é essente máximo, que é o máximo do prazer, que você lutou. Esse máximo do prazer te empurra a você entrar em uma estagnação, em uma depressão, em uma ira. Aí essa ira e essa tristeza vão fazer com que você mude. Da felicidade vem a obsessão, da obsessão se vem a fala de rejeição, e aí depois vem a fala da destruição, a fala do ódio, da agressão. Então essas falas são em relação a como você chegou àquele seu objetivo, viu que aquele objetivo ele não tinha prazer nenhum, e aí você continua naquele objetivo e você está em queda livre desse objetivo. Então, a partir do momento que eu vejo que eu estou me desgastando física, intelectual e comportamental, né, e vai, né, eu percebo que eu estou errado, e isso vai ativar toda a minha memória e vai ativar ações depreciativas de negar algo ou de atacar algo, né? E você vê na fala da espécie humana sempre essas três expressões. Você concordar, você ficar abaixo do propósito, de você achar que esse propósito é inferior, e desse propósito destruir você querer destruir esse propósito. Então as memórias passadas, presentes e profundas, elas mudam você totalmente, a tua postura de fala, a tua postura de comportamento, a tua postura intelectual, né, para você agir em relação a como essa questão te ameaça, né, e isso vai trabalhar totalmente a construção dos seus sonhos, e você vai sonhar com aquilo para você ter mais postura em relação àquilo. E os comportamentos anormais, os comportamentos surreais dos seres humanos em relação a isso, em relação ao seu próprio transtorno. Tanto que a esquizofrenia, eu tenho uma tese que explica passo a passo da questão oriunda da esquizofrenia, e eu ainda afirmo que todo ser humano, todo ser vivo tem esquizofrenia, todo ser vivo tem esquizofrenia, e ainda eu provo matematicamente aqui, né? Eu provo pelo meu sangue ainda isso daqui, né? Então, o corpo de Freud, né, tem uma falha, como fala, tem uma contaminação das evidências dele, por causa da época, da cultura, da fala, isso, aquilo, tal, né? Mas eu não quero estragar, porque eu preciso fazer o Édipo, o id, o ego, o superego e o entrelaçamento, e mostrar que existe muitas falhas. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um batimento de frequência. Não sei se eu já falei isso, eu estou repetindo isso novamente. Então eu me despeço daqui, né? Porque eu joguei hipótese, mas eu não trouxe o argumento. Isso é horrível, né? Quem não traz argumento são pessoas que não têm o jugo cultural, intelectual, comportamental. São pessoas à parte da sociedade, infelizmente, não felizmente. E aí nem sei como que o pessoal que estuda psicanálise vê as fantasias, né? Eu acho que eles não entendem como que as fantasias funcionam. Quando Freud fala da fantasia, não é que a pessoa fica assim, né? Usando o seu pré-consciente e o seu consciente para construir essas fantasias. Tanto que Freud fala sobre os sonhos, né? E fala sobre as importâncias do sonho. Mas a minha própria tese mesmo diz que os sonhos não representam nada, porque a invasão que você consegue fazer dentro do subconsciente da pessoa é tanta que o sonho é simples. E sabe o que é o sonho? Eu vou dar uma exemplificação aqui. O sonho ele é um motor, né, para preparar o seu cérebro em si. Existem fases que estão nesse motor, né? Existem fases que estão construindo esse motor, e esse sonho é uma consequência desse motor construindo, e ele, como fala, os sonhos em si, né, ele faz parte da gasolina do estado emocional da pessoa. Então vamos lá. Vamos dizer que a minha memória profunda
a minha memória passada e minha memória presente, elas estão interligadas em uma memória negativa. Todos esses músculos estão ligados em uma tensão muito forte. E aí eu acordo, a minha mente ela começa só a captar energias negativas para alimentar esse motor. E aí eu tenho os meus problemas do meu dia a dia, eu tenho os problemas do meu passado e do meu futuro, eu tenho os meus problemas, como fala, da minha realidade, eu tenho, como fala, eu tenho mundos e mundos de problemas. E aí acontece uma situação de que alguma coisa em relação a toda a minha realidade deu errado. Aí outra coisa deu errado, outra coisa deu errado, outra coisa deu errado. A minha mente começa a ativar o sistema de pânico. Eu começo a ativar o sistema de pânico. O sistema de pânico ele foi ativado, automaticamente eu vou dormir e vou ter um pesadelo. Mas o que é esse pesadelo? Esse pesadelo é um sistema que constrói, né, todo o caminho que vai me levar a esse pânico. Ou seja, o meu sonho, né, o meu sonho é simplesmente a recriação do meu medo. Isso quer dizer o quê? Que o sonho que eu estou tendo, né, e tal, ele constrói exatamente exatamente o que eu sentia, é só isso. Mas por que o sonho ele constrói exatamente aquilo que eu senti? Por exemplo, eu senti um medo o dia todo de que eu ia perder alguma coisa. E aí eu estou num mundo distópico, onde eu já perdi tudo, porque eu disse que a minha memória profunda, passada e presente, elas estão se convergendo e se destruindo, né? Então, toda a minha realidade, todas as minhas realidades, meu consciente e subconsciente estão em caos, né? Então, o meu sonho vai criar um mundo distópico. A partir do momento que o meu sonho criou esse mundo distópico, eu estou numa corrida onde eu perdi tudo e eu não tenho mais nada, eu só tenho eu. E eu só tenho alguma coisa para me defender, ou às vezes nada para me defender. E eu vou passar por várias situações, né? E essas situações, elas são, como fala, horríveis, aonde que eu vou chegar numa situação aonde que eu vou perder tudo, ou talvez exista alguém do meu lado, né? Esse alguém pode representar alguma mágoa que eu tive com alguma pessoa ou não. Aí no final eu posso morrer, ou essa pessoa pode morrer, ou eu vou ter que continuar andando pelos meus problemas. Mas eu disse que toda a minha realidade sempre houve derrotas, então vai criar um mundo de sobrevivência. E aí vem a grande questão: por que a mente ela cria tudo isso, né? Por que a mente ela conjura tudo isso? O sonho, ele simplesmente constrói, ele reconstrói como está toda a tua memória, né? Ele cria uma realidade, um mundo para essa memória, ele cria uma aventura para essa memória. Ou seja, o sonho vai ter todos os aspectos de como está a tua mente, de forma ruim, boa ou positiva, e ele conecta toda a tua realidade em uma nova realidade, simplesmente para alcançar aquela sensação que você... Nossa, cara, eu faltou um pouco de clareza aqui no argumento do sonho. É o seguinte, eu tenho um histórico todo negativo. Dentro desse histórico negativo, acontecem pontos que rasgam esse histórico negativo, que criam uma coisa ainda muito mais bizarra. Esses super pontos negativos, eles vão criar um ciclo, né? Aonde que eu vou numa corrida, aonde que o fim dessa corrida vai ser o ápice desse ciclo negativo. Ou seja, o sonho, ele recria os piores momentos que você tem, né? Para você se proteger no dia seguinte. Eu espero que eu falo sobre darwinismo, né? Porque a explicação darwinista é a explicação mais lógica para explicar sobre o porquê que a gente sonha. E o pior de tudo é que eu não sei se nesse vídeo aqui ou foi um outro, talvez porque eu gravei vários vídeos sobre a mola que Freud tanto fala, né? Eu dei uma explicação ainda muito mais bonita nela e não estou achando aqui nesse vídeo. Eu já assisti quase todo o vídeo aqui. Você teve naquele dia, né? Então o sonho em si, ele não é importante porque a minha tese ela consegue revelar todos os seus problemas,
né? E o sonho não é tão importante assim, mas o sonho ele é um caminho para construir o sentimento que você teve de perda, ou de raiva, ou de felicidade, e etc. E tem um outro detalhe, antes de eu entrar na explicação aqui. Outro detalhe aqui é bem simples. Por que as crianças têm mais sonhos intensos, com muito mais complexidade do que adultos? Porque a quantidade de informação que a criança é atacada é muito maior do que um adulto. O adulto ele já media toda a realidade. A criança não. A criança, ela até a fase de ela não enfrentar os seus criadores, ela ainda é muito fraca mentalmente, né? E voltando à questão aqui, por que o sonho faz isso por que o sonho ele faz isso com as pessoas, e por que e qual que é a questão do sonho? Em primeiro lugar, já vamos começar pelo fim. O sonho ele constrói, né, o seu estado emocional, ele constrói o seu id, ele constrói a tua mente. Mas como é que eu vou esclarecer isso daqui? Darwinismo de novo. Vamos dizer que eu vivo em uma aldeia, eu vivo num povoado, eu vivo num grupo, e as pessoas começam a morrer. E eu não consigo raciocinar, eu não consigo ver o que está acontecendo, porque não existem provas. Mas o que pode ser? Pode ser algum de nós que enlouqueceu por algum motivo ou é louco. E agora ele tem força para enfrentar a gente. Pode ser algum fungo, alguma doença. Pode ser algum predador, né? Pode ser algum fator que está levando os nossos moradores à morte. E eu não sou uma pessoa racional e eu estou vendo essa morte. Então o que acontece? Eu como falo, eu vou ter um medo que vai estar me atingindo, e aí eu vou dormir e isso vai vai rodar um filme. Então quando eu acordar e ver uma pessoa morrer, eu vou pegar, eu e minha família, eu vou pegar e vou sumir no meio do mato, vou desaparecer. Ou seja, os sonhos, e como os sonhos são, e os sonhos eles estão trabalhando a construção do seu inconsciente, do id, tal, para você ter força para você reagir aos problemas. Então os nossos descendentes primatas, eles tomavam eles tomavam ações e escolhas, né, baseadas no seu instinto, não no seu racional. E aqueles que tinham mais reação nos seus ids e nas suas fantasias do seu subconsciente eram que sobreviviam. Então toda essa questão do id, todo o nosso comportamento e postura, são os primatas que sobreviveram a N catástrofes. Tanto que, se a gente for perguntar pelo darwinismo, por que a espécie humana está viva hoje, é por causa do subconsciente, não é por causa da questão racional. E tanto que esse id, né, essa pulsão, faz com que exista a fome, exista a pobreza, exista a miséria, exista a distinção social, e nós estamos destruindo o nosso sistema de vida, porque o id ele é muito forte, está nascendo muitas pessoas, e não existe nenhum controle da espécie humana na Terra. Tanto que a minha teoria da psicanálise, ela prevê, ela entende, ela explica todas as causas, e ela pode direcionar a nossa espécie para a perfeição aqui na Terra. Aquilo que o Salvador Cristo prometeu na Terra, ou Buda, ou dos maiores pensadores, matematicamente eu tenho a solução. Eu tenho a explicação de como transformar a espécie, né, humana em perfeita, né? E eu explico, e para explicar como que a espécie humana pode ser perfeita aqui na Terra, eu explico toda a questão existencial de toda a espécie aqui da Terra. Eu explico por que cada ser humano é um ser humano, por que cada ser humano faz uma escolha, uma consequência. Eu posso prever a consequência da escolha dessa pessoa, né? E todos os fatores, né? Por causa da minha tese de psicanálise que eu desenvolvi na minha adolescência. E o meu maior sonho é que a minha tese se torne uma discussão pública da raça humana, né? Tem até a palavra humano aqui. Uma discussão da raça humana, né? E que a gente tenta
mudar completamente a nossa espécie para o bem, né? Existem algumas preocupações, sim. Tanto que a gente vê, né, eu não vou nem comentar, não vou nem entrar aqui com um argumento aqui nesse vídeo aqui, porque eu não quero entrar com filosofia, eu só quero entrar com a minha tese aqui. Só quero entrar com a minha tese nisso daqui. Quem sabe eu abro alguns capítulos. Eu fico muito agradecido por uma pessoa que está me ajudando, né, de eu lutar por esse sonho, né? E por enquanto é isso. Eu ainda vou falar sobre Freud, né? O pessoal endeusa a vida de Freud, né? Mas eu acho muito errado a vida do Freud, etc. Depois eu entro até na questão aqui da estrutura do Freud aqui. E só para terminar aqui, eu falei sobre o apóstolo Paulo, né? O que acontece? Eu quero usar uma última expressão aqui para explicar a obra de Freud, a contaminação. Existe o hebraico de hoje, existe o hebraico daquela época. E além de existir a linguagem, existia a etimologia da linguagem, né? Então, o hebraico de antes, mesmo se você falar o hebraico de antes, talvez você não vai entender a etimologia dele. E a etimologia dele não serve para o hebraico de hoje. E exatamente o inverso. E aí a Freud, ele tem toda uma linguagem baseada na questão dos ideais daquela civilização, e aquela linguagem é um modelo que ele utilizava para analisar as pessoas. Então existem falhas na interpretação da tese de Freud pela linguagem do povo de Freud, né? Que concordantemente não é o povo brasileiro, e muito menos a nossa sociedade moderna de hoje, né? Então eu falei isso daqui, espero que vocês entenderam isso. Eu disse até coisas até muito mais importantes. E também até esqueci de falar sobre que Freud ele dá muito mais valor à fantasia, né, do que os traumas da infância. Mas a minha tese, né, ela explica que a fantasia e os traumas de infância estão interligados, né? Como até expliquei sobre os sonhos. Ou até vocês mesmos psicanalistas dizem quando uma pessoa se sente triste, ela liga todo o passado dela. Ou seja, existe toda uma configuração, né, que liga ao passado e o presente, mas também existe a questão da construção da personalidade e etc, que vai ser os tópicos depois de Freud e apóstolo Paulo. Aí vocês vão ver que eu vou pegar todos os pontos da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, todo o conhecimento da humanidade, e vou ligar todo ele em um único ponto, né? E por enquanto fico agradecido.